Mas enfim, quais são os chamados complexos constelacionais e as estrelas que serão abordadas? Como é que a gente identifica isso visualmente? Então vou mostrar aqui um diagrama, uma coisa bem esquemática mesmo, né? Que é baseada no céu real, mas está planificada como se fosse um planisfério. É um planisfério celeste, mas acochambradinho aqui para a gente poder entender melhor. Então, isso que vocês veem aqui agora é o conjuntinho, né, de estrelas que a gente tem de leste a oeste, né, longitudinalmente aqui falando, e aqui essa linha central aqui é o equador celeste, né, essa linha que está bem aqui no meio. Essa linha que parece uma senoide aqui de ponta a ponta é a eclíptica, que é algo que equivale precisamente ao círculo zodiacal. Essa linha aqui em senoide é o que a gente vê quando vê o desenho do mapa, vê a bola lá, o círculo zodiacal com cada um dos 12 signos ali espalhados em 12 campos, né? É exatamente isso aqui. Essas constelações que estão mais distantes da eclíptica, que é essa senoide aqui, elas são as constelações chamadas de não zodiacais. E existem várias estrelas com significados potentíssimos que vão incidir sobre o indivíduo, esteja você usando o chamado método ptolomaico ou o método do anônimo, que nós vamos ainda explicar lá na frente, bem no decorrer do curso. Por que que esse método vai ser explicado lá no finzinho do curso? Primeiro, você precisa aprender a decodificar o significado de cada estrela, de cada constelação, aplicar aquilo ali, estabelecer uma lógica, um diálogo entre as estrelas e os planetas que vão expressá-las no mundo. As estrelas vão precisar se conectar por conjunções com os planetas. É o aspecto de conjunção, né, especialmente por eles. E a estrela sozinha, assim, no mapa, não. Eu tenho a estrela Alfa do Centauro dentro da minha casa 1, mas está conectada com o quê? Está com ascendente? Não. Está com o planeta X, Y ou Z? Não, não tem nenhum planeta, ela só está dentro da minha casa 1. Então ela não está mexendo com você, não diretamente. Ela está fazendo o papel ali de pano de fundo, só isso. Agora, quando há conexão entre um fator desses, uma estrela qualquer, e o planeta que está situado no mapa, aí aquela estrela começou a funcionar dentro do seu viver, dentro das questões subjetivas, comportamentais, psicológicas e as questões situacionais, objetivas, eventualmente até fortuitas sobre o seu viver, sobre sua condição psicológica, humana e tudo mais. Então aqui me acompanhem numa coisa, nós vamos abordar um conjunto de estrelas que será, primeiramente, o complexo Perseu, ou grupo 1, né, como eu disse, Perseu, Andrômeda, Cetus, Cassiopeia, Cefeu, Pégasus, Áries e Peixes, né? No caso, o Áries e Peixes são duas constelações zodiacais e as suas estrelas principais, né? Como é que a gente identifica isso nesse desenho? Cadê o Perseu aqui? Você vai procurar o Perseu, isso aí pelo menos só para você ter uma noção, né? O nosso trabalho vai ser identificar isso dentro do desenho do mapa. Aqui você vai identificar isso num esquema celeste, né? Olha aqui, ó. Você vai procurar, o Perseu está aqui, ó. Vocês vão ver que o Áries está aqui, o Peixe está bem aqui nessa pontinha, a Cassiopeia bem aqui no finzinho. Como isso aqui é uma planificação do céu, o que está aqui bem aqui no cantinho também está grudado com esse outro ponto aqui do outro lado, ó. Então a Cassiopeia, que é a rainha Cassiopeia, que é a esposa do rei Cefeus, ou o Cefeus está aqui, a Cassiopeia ficaria do lado esquerdo do Cefeus aqui, ó. E olha o Pégasus aqui de novo, ó. Aqui o Pégasus, que é o cavalo ali que o Perseu, o herói que no filme Fúria de Titãs levanta a cabeça da Medusa para petrificar o Cetus, né? O Cetus inclusive está aqui. Esse é o que eu chamo de complexo Perseu. Ele é o primeiro complexo, o primeiro grupo que a gente vai abordar com um conjunto grande de constelações e vai descrever as principais estrelas que temos ali. Dentro da seleção que eu vou dar aqui, eu tenho uma seleção, a seleção do professor, né? Temos um número de aproximadamente 250 estrelas selecionadas na maioria dos programas, cartas celestes, são 250 ou mais, tá? Mas aqui
seguindo inclusive orientações do próprio Ptolomeu, do Anônimo e de astrólogos antigos, a gente vai selecionar um conjuntinho que a gente consegue aplicar com mais eficácia, porque a gente domina mais o simbolismo, porque se você aplicar tudo, você vai enlouquecer fazendo a leitura de tudo, de estrelas que às vezes não fazem a menor diferença, como essas estrelas aqui da constelação da Mosca, né? do Tucano, do Octante, né? O que eu vou fazer com essas estrelas? Ninguém sabe o que poderia significar, né? Então você tem que ter um significado bastante definido e a aplicação desse significado definido sobre o mapa. Aí você vai ter um discurso bem coerente para passar para a pessoa que vai te ouvir e até para você entender o que está lhe acontecendo. O segundo complexo, o segundo grupo, vai ser de Auriga, Touro, Gêmeos, Câncer, Órion, Cão Maior, Cão Menor, Navio, Rio Erídano. O Auriga é essa constelação que está aqui do lado do Perseu, né? A gente tá fazendo esse percurso que vai aqui no desenho, da direita para a esquerda. Então, o Auriga, Touro, Gêmeos estão dentro desse grupo, o Órion, Cão Menor, o Cão Maior que está aqui embaixo, ó. O Navio, que é isso aqui. O navio é uma constelação enorme que os astrônomos tiveram dividir em 3 pedaços. A popa do navio, a vela do navio e a quilha do navio, que é a carina, né? Essa aqui inteira é a constelação do navio, que tem estrelas muito importantes para simbolismos muito antigos e tem descrições bastante precisas sobre elas. A Cão Maior e Cão Menor também são muito importantes. O Auriga é o cocheiro, aquele que está com a biga, né, que está com o carro. Isso nós vamos descrever com detalhes ali à frente. Além disso aqui, falei aqui também de Câncer. A constelação de Câncer está aqui, está dentro, é uma constelação zodiacal. O outro grupo, né, dentro uma aula seguinte, Ursa Maior, Leão, Virgem, Hidra, né? Ursa Maior, Leão, Virgem e a constelação de Hidra, não é de Libra, de Hidra. Aqui, ó. Ursa Maior está aqui, essa constelação bem grande, que muita gente, no caso, às vezes só representa uma espécie de pá, aqui, uma charruazinha, um carrinho, né? Aqui, mas é isso aqui, a Ursa Maior. O Leão, o Virgem, que está aqui, e a constelação de Hidra, que está aqui, ó, bem nessa região aqui do Leão, ó. Virgo, Leão, e aqui o Ursa Maior, que a gente vai abordar. Mais um outro grupo que vai ser composto por Libra e uma constelação que muitas vezes está escrita meio que em inglês, é Bootes, né, que é uma corruptela do latim, mas que se refere a uma figura de um boiadeiro ou de um pastor, né, aquele que vai coordenar ali manadas e rebanhos, né? Como a Berenice, que é a cabeleira de Berenice, Corona Borealis, Corona do Sul, Corona Borealis, a Serpente e o Corvo, dentro desse conjunto aqui. Vocês vão poder identificar que, como a Berenice está aqui, o boiadeiro está aqui, ó. Com a Berenice, bem nessa regiãozinha aqui. Isso aqui é o boiadeiro, a Libra está aqui, a Serpente aqui. Isso tudo a gente já estava citando. A Corona Borealis, que na verdade está no norte, né? A Corona Borealis que está aqui no norte, e a Serpente e o Corvo. Cadê? O Corvus aqui, está bem aqui, ó, nessa mesma região. Tá? E vamos abordar isso aqui nesse grupo. Outro grupo, Escorpião, Sagitário, Ofiuco, que é também conhecido como Esculápio, aquele do 13º signo, que é uma falácia. Vejam aí a aula bônus e também um artigo em que eu explico que isso não procede, não está correto. Tá? A constelação de Ofiuco ou Esculápio vai ser abordada nesse grupo. A constelação do Centauro, essa Centauro não é o Sagitário, é uma constelação não zodiacal, é a representação de Quiron, o mestre de Hércules e de outros filhos de Zeus, e ainda o Esculápio, filho de Apolo. Essa é o Centauro Quiron e não é o Centauro Sagitário, né? O Cruzeiro, no caso é o Cruzeiro do Sul, a constelação de Hércules, né, que nós vamos fazer um bate-bola aqui, um ping-pong entre Hércules e Órion, que a gente já terá abordado anteriormente, o Dragão e a Ursa Menor nesse grupo que vocês vão encontrar aqui, o Fiuco aqui, ó, Hércules logo aqui acima no desenho, o Centauro que vai estar bem aqui embaixo, a Cruzeiro do Sul aqui, o Centauro bem aqui, o Escorpião que está aqui, aliás o Escorpião é facílimo de enxergar no céu, né?
o Sagitário, olha a diferença do Sagitário que está aqui na eclíptica e o Centauro que está aqui. O Dragão, que está bem ao norte, está logo acima de Hércules, e a Ursa Menor, que vai ter a estrela Polaris como uma das principais referências de navegação. O último grupo de estrelas que nós vamos abordar vão ser Capricórnio, Aquário, nós já teríamos abordado ali o Peixes logo no complexo Perseu, né? Então Capricórnio, Aquário, a constelação da Lira, o mesmo instrumento do Apolo, a constelação de Águia, o Cisne, o Delfim, que é o golfinho, e Peixes, mais ali o fechamento do ciclo de narrações e resumos. É o último grupo a ser abordado aqui, que no caso vai ser Capricórnio aqui, Aquário aqui, o Delfim aqui, né? O Cisne, que está bem aqui, a Lira, nós já teríamos visto antes, né? O Piscis Austrinos, que vai fazer parte desse complexo também, o Piscis Austrino na constelação, é a constelação que vai ter a estrela Fomalhaut, uma das 4 estrelas reais da Pérsia, a Águia, que se encontra nesse ponto aqui, o Delfim, que está logo ali do lado da Águia, até a gente concluir ali no Peixes, como já tinha sido citado. Durante a passagem por cada um desses grupos, que vai até quase que o final das nossas aulas, dos nossos encontros, nós vamos descrever os catasterismos, falar do simbolismo de cada estrela, dar demonstrações de aplicações, descrever particularidades e coisas que eu gosto de chamar de temas Baiolanda, né? Coisas que eu fui descobrindo pela experiência empírica, enquanto eu fui aplicando e fui anotando elementos que você não encontra na literatura, em livros nem antigos nem mais recentes. E após todo esse percurso, aí sim a gente vai abordar o método original, porque todo o conteúdo já vai estar bastante alicerçado, e aí você ainda vai ter um outro referencial para a aplicação do mesmo simbolismo, só que dentro de uma perspectiva diferente, dentro de um método que vai temporalizar as coisas de modo diferente, que pode dar ali outro ângulo de visão. Tá? Então um acaba sendo um complementar para o outro, aí você pode fazer as suas escolhas metodológicas, mas aí você vai ter a leitura completa. Você também está recebendo um conjunto de dados e contém as denominações das letras gregas referentes à magnitude de cada estrela. O que é a magnitude? A magnitude de uma estrela vai determinar a quantidade de brilho que ela tem, né? Então, uma estrela que parece enorme é uma estrela que, na verdade, ela tem um brilho muito forte para quem vê daqui da Terra. Às vezes é uma estrela como Sirius, que é uma anã branca, né? E Antares, Aldebaran, que são estrelas gigantescas, estão muito mais distantes, não tem o mesmo brilho que Sirius, que é enorme aqui para a gente, mas fisicamente ela é bem menor do que essas estrelas já supracitadas. Agora, vocês vão ver essas classificações com alfa, beta, gama, delta, lambda e tudo mais. Esse mesmo conjunto de dados tem também a determinação das longitudes, né, a posição em que elas se localizam na eclíptica, onde você pode localizá-las longitudinalmente. Tem a tradução do nome das constelações e tem a tradução do nome de várias estrelas, da maioria das estrelas catalogadas ali desde a antiguidade até aqui. Estrelas essas que têm nomes que são em latim ou em árabe. E essas traduções desses nomes são altamente significativas para que a gente possa entender como é que elas se aplicam no nosso viver. Essas traduções são práticas, são reveladoras de coisas que a gente vai vivenciar. Inclusive, isso faz com que a gente não precise ficar preso nem apenas às naturezas planetárias, né? A identificação de uma estrela com uma tonalidade de comportamento, de características parecida com Marte, outra parecida com Saturno, outra parecida com Mercúrio. A gente não fica restrito a isso, mas a gente também pode dizer se a estrela, quando é classificada tradicionalmente como benéfica ou maléfica, que ela tem nuances, que esses benefícios e malefícios podem ter nuances. Há coisas que os textos tradicionais revelam que são
aplicáveis em grande parte das vezes, em outras vezes precisam ser contextualizados. E essas traduções são fundamentais para a gente ter uma capacidade de contextualização melhor. E por fim, nesse conjuntinho de dados, temos também umas receitinhas de bolo, né, umas interpretações bem resumidinhas do que a estrela pode vir a representar. Claro, são textos traduzidos, extraídos e volta e meia adaptados de originais antigos e medievais. Como eu disse ainda agora, nem sempre o que está descrito de maneira muito direta, muito literal, muito cabal ali, nem sempre aquilo se aplica a uma realidade vivida atualmente. A gente precisa adaptar aquele contexto. E é justamente isso que a gente vai abordar esses textos e vai fazer essa tradução para contextual. Uma coisa mais contextual, mas esses textos estão ali e eles vão servir como material de acompanhamento junto com uma bibliografia fundamental que eu vou passar para vocês aí. Um desses livros é Fixed Stars and Constellations in Astrology, do Vivian Robson, é um autor britânico, e o outro é Brady's Book of Fixed Stars, que é da uma pesquisadora australiana, a Bernadette Brady, hoje em dia já está bastante famosa no meio astrológico. Ela determinou ali um caminho, um viés de leitura das estrelas fixas, e ela foi, através das pesquisas, ela e mais outros astrólogos que foram alcançaram alfarrábios antigos medievais, foi trazendo aí o chamado do método anônimo, né? Ela também tem estudos muito bons hermenêuticos sobre as estrelas. Fica aí a dica do livro dela, que é excelente. Em todo caso, o que nós estivermos passando aqui para vocês é também uma espécie de elemento bibliográfico. O curso inteiro ele é uma referência para que você possa seguir tanto essas apostilas ou livros que contêm material escrito, quanto o material oral e demonstrativo que eu vou passar aqui para vocês. São coisas obtidas por experiência direta, por experiência empírica, por síntese de significados. E claro, junto com esse set de textos, observações, traduções e tabelas auxiliares, vai também o meu set, né, o meu conjuntinho de estrelas, para que vocês possam acompanhar. É com ele que eu vou trabalhar, tá? Por quê? Por que eu não vou trabalhar com as 250 estrelas? Porque para isso a gente teria que ter um curso de 2 anos sem parar, uma aula por semana. O que não vejo necessidade nenhuma de fazer isso. Segundo, que eu não vou passar uma coisa que eu não esteja assim, plenamente seguro de que aquilo ali funciona. Tá? Não adianta eu chegar para você, a estrela alfa da constelação do Tucano, ela vai fazer você ter um nariz enorme, né? Vai fazer você virar uma força representativa do Brasil. Não sei se é isso, não tem como, a gente não tem como afirmar isso. Agora, aquilo que eu estiver apresentando para vocês já foi testado, já foi comprovado, já foi exaustivamente peneirado, né? Então, é aquilo que eu confio, que eu sei que se vocês aplicarem vai funcionar.